Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Esse final de semana foi meio complicado de gravar porque tem vizinho furando quarentena e fazendo som à torta e à valer. Então tive que gravar bem mais tarde e vamos ver, né? Acredito que eu vou fazer o melhor aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ver o tema da nossa do nosso próximo conteúdo, da nossa próxima aula. A Reforma Protestante. Pessoal, hoje nós vamos começar a entender como surgiram o que a gente chama hoje de igrejas evangélicas, um pouquinho, né, da função do pastor, como que o batismo e a Santa Ceia viraram os principais fundamentos dentro da igreja cristã protestante, que é o que a gente chama hoje de igreja evangélica. Isso daí vai começar, nós vamos ver lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna, já na Idade Moderna em si. O contexto em que é criado a Reforma Protestante é no final do Renascimento, né? Depois de que os humanistas já tinham feito, né, a crítica a vários pontos da igreja, não só a igreja estava sofrendo essa crítica dos humanistas, mas do povo em geral. Ela passava por uma crise de espiritualidade, uma crise religiosa. Ela estava perdendo credibilidade porque o poder do Papa era universal, ou seja, era incontestável. O que o Papa falasse era lei. Lembra que a gente falou disso algumas vezes? Se o Papa dissesse que uma folha de papel era mais pesada do que uma barra de ferro, então aquilo dali seria lei, aquilo dali seria verdade perante as pessoas. Então esse poder universal do Papa, tanto de infalibilidade quanto de autoridade política e econômica, estava prejudicando várias pessoas na Europa, principalmente a burguesia, né, comercial que estava surgindo. A corrupção e despreparo do clero. Então, o clero estava sofrendo de corrupção, ou seja, os eclesiásticos estavam sendo corrompidos para seguir interesses financeiros, e muitos clérigos eram despreparados porque alguns nobres, senhores da nobreza, compravam cargos da igreja, ou seja, faziam simonia, compravam cargos na igreja para que seus filhos pudessem se tornar membros da igreja católica sem ter o mínimo preparo. Isto é, a igreja ela vendia cargos para enriquecer, e esses nobres queriam colocar seus filhos ali dentro para terem influência política e econômica dentro da Europa, já que a igreja comandava a Europa toda. Um exemplo que a gente tem de corrupção dentro da Igreja Católica é o do Papa Alexandre VI, esse que a gente está vendo aí. Ele é conhecido como Papa Borgia. Então, durante o mandato desse Papa, ficaram-se claros os casos de corrupção dentro da igreja. Ele era um Papa que não respeitava as escrituras sagradas, ele promovia vários tipos de violência dentro da igreja e dentro da cidade de Roma, assassinatos mesmo, fora outras práticas e condutas que não condizem com a atitude do Papa, por exemplo, como atitudes de cunho sexual. Então o Papa ele tinha que se preservar, ele tinha essas relações sexuais, e além disso ele possuía filhos, e os filhos dele andavam livremente na cidade de Roma, sendo que todo mundo sabia que eram os filhos dele, sendo que o eclesiástico ele não podia ter filho.
Aí está uma imagem da família Borgia. O Rodrigo Borgia, que é o Alexandre VI, o Papa Alexandre VI, ele colocou o seu filho César Borgia para ser um membro ali da igreja, um eclesiástico, sendo que o César Borgia ele tinha uma habilidade para luta, uma habilidade para ser mecena, e a Lucrécia Borgia, né, a filha do Alexandre VI, que também diziam que ela tinha um rostinho muito bonito, mas que o coração era podre, ou seja, o coração dela era ruim, era mal, só praticava o mal. O exemplo da família Borgia assim como da família Médici, a família Messena Médici, vão ser exemplos de famílias que vão dar origem à máfia italiana, a organização da máfia italiana através do sistema de famílias. Então, além da corrupção, despreparo do clero, outra crítica muito importante que os populares faziam em relação à igreja, os populares esclarecidos, claro, era em relação à venda de indulgências e falsas relíquias promovidas pela igreja nesse período. O que é indulgência? Indulgência era uma carta que a igreja vendia prometendo a salvação para as pessoas. Caso as pessoas comprassem essa carta, elas seriam salvas, iriam herdar o reino dos céus. E as relíquias eram, por exemplo, o crânio de São João, que colocavam lá exposto, lasca, pedaços de madeira que eles falavam que era da cruz de Cristo, pedaços de espinho que falavam que era da coroa de Jesus. Então eles ficavam vendendo essas relíquias para que as pessoas pudessem ser curadas, pudessem conseguir algum benefício, entendeu? Como o pessoal fala, alguma bênção, e não era bem por aí que funcionavam as coisas. Porque, segundo as escrituras, não era através de relíquias, né, nem através da venda de indulgências que a população conseguiria a salvação, e muito menos as bênçãos. Mas por que a igreja fazia isso? Porque o Papa tinha o objetivo de construir um templo, um grande templo, que era a Basílica de São Pedro, certo? Assim, pessoal, chegamos aos primeiros pensadores da Reforma. Antes de começarem as reformas em si, dois grandes pensadores eles começaram a trazer as bases de uma reforma protestante. O primeiro deles foi Wycliffe, na Inglaterra. Esse homem foi responsável por traduzir a Bíblia para o inglês, porque nessa época os eclesiásticos, os padres, eles só faziam as missas em latim. Então as pessoas não entendiam o que o padre estava falando durante a missa. Então ele pregava o que ele bem entendesse. Ele lia lá a Bíblia em latim e fazia o sermão em cima do que ele leu, sendo que as pessoas não entenderam nada do que ele leu na Bíblia, porque a Bíblia era em latim. O sermão era feito em latim e as pessoas não falavam latim. Além disso, a grande parte das pessoas dentro do continente europeu eram analfabetas. Então elas não tinham acesso às escrituras sagradas da Bíblia e nem a nenhum tipo de literatura. Apenas os letrados, que faziam parte ou da igreja ou da nobreza / burguesia, que pagava para frequentar as universidades. E o Wycliffe, como membro da igreja, ele criticava a postura de membros do alto clero, que estavam acumulando riquezas e estavam indo contra o que era pregado na Bíblia. E por causa dessas condenações de Wycliffe, por ele ter traduzido a Bíblia para o inglês, ele foi julgado pelo tribunal da igreja, o tribunal da Inquisição, e foi acusado de heresia. Porém, não chegou a ser morto, ele só recebeu a ameaça de excomunhão da igreja. Já o Jan Hus, um outro
sacerdote da Igreja Católica e que fazia parte ali da região da República Tcheca, ele criticou também a corrupção dentro da igreja, o acúmulo de riqueza por parte dos bispos. Esse sim foi condenado pelo Tribunal da Inquisição do Santo Ofício e terminou na fogueira, terminou sendo queimado vivo na fogueira. Era uma das condenações do Tribunal da Inquisição. Depois de Wycliffe e Hus, vieram outros pensadores. O primeiro dele foi Martim Lutero, né, o fundador do luteranismo. O Lutero, ele era um teólogo da Igreja Católica, um agostiniano, e ele tinha problemas pessoais, crises de existencialismo. Ele acreditava que ele era o pior dos pecadores e ele não sabia o que fazer para obter a salvação. Então ele orava, ele jejuava, ele lia a Bíblia, mas mesmo assim ele não se sentia completo. Até que um dia, ele preparando uma aula do seminário de teologia, ele leu os Salmos 22, e que estava escrito, né, o que ele estava sentindo naquele momento, que é o que? Pai, por que me abandonaste? Então ele se identificou com estes salmos e depois ele chegou na carta de São Paulo aos Romanos e leu: o justo viverá da fé. Então, Pai, porque me abandonaste, ele se sentiu representado. E depois ele recebeu a explicação de como ele poderia obter a salvação, através da fé. E depois de ter essa revelação, Martinho Lutero, ele vai viajar para Roma. E ele, quando viaja para Roma, ele fica assustado com as abominações que ele vê. Ele vê prostíbulo para padre, ele vê pessoas comprando relíquias na rua, e ele mesmo compra uma carta de indulgência. Ele vê uma carta de indulgência, compra, porque garantia a salvação não só dele, mas como de parentes. E quando ele vê que, na verdade, aquela venda de indulgências, ela tinha como objetivo construir a Basílica de São Pedro, ou seja, o Papa estava estimulando as pessoas a comprarem as indulgências e as relíquias para construir a grande igreja de Roma. Ele vai voltar para a Alemanha revoltado. Ao retornar para a igreja de Wittenberg, Lutero ele escreve as 95 teses, ou seja, são críticas que ele faz à Igreja Católica, críticas que ele faz para tentar melhorar a igreja em si. E ele prega essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E algumas dessas teses se destacam, como a tese 24, que diz: a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. E a tese 32, serão condenados juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Ou seja, Lutero ele faz uma crítica ferrenha à carta de indulgência, né, que era vendido pela igreja, e também pela enganação que estava sendo feita pela igreja naquele momento. Ele condena essa enganação porque ele era um grande teólogo e ele sabia que aquilo não estava de acordo com a luz da Bíblia. Após tais contestações, Lutero ele vai ser julgado pela igreja em tribunais que são chamados de dietas, e até que vai chegar uma hora que ele vai ser expulso, vai ser excomungado da igreja. No entanto, Lutero ele não é morto. Ele consegue fugir com o apoio de nobres alemães e
ele foge para um castelo, se refugia dentro de um castelo e escreve uma Bíblia alemã. Escreve não, ele traduz, né, a Bíblia do grego para o alemão. O termo certo é esse, ele traduz a Bíblia do grego para o alemão. Após ser expulso e ver que não iria conseguir fazer uma reforma, melhorar a igreja naquele momento, Lutero ele estabelece as doutrinas luteranas. Então, a doutrina luterana, ela vai falar o seguinte, que a fé em Deus é que salva as pessoas e não as obras que ela praticou. É necessário fazer boas obras? É necessário, mas o que vai salvar a pessoa é a fé dela em Deus. É ela crer em Deus e em Jesus Cristo como Salvador do mundo. Todo cristão ele é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Ou seja, antes de Lutero, somente a igreja, os eclesiásticos da igreja é que poderiam ler e interpretar a Bíblia. Para Lutero, não. Para Lutero, todas as pessoas elas podem interpretar a Bíblia por si mesmo. Cada um é pastor de si. Cada um pode ter a revelação de Deus para a sua vida. A Bíblia é o meio da qual Deus se revela, ou seja, Deus só se revela ao homem através das escrituras sagradas da Bíblia. Então, por isso, ela é a única fonte de verdade. O batismo e a Eucaristia é o que os evangélicos chamam de Santa Ceia. São os dois únicos sacramentos, ou seja, de todos os sacramentos da igreja, os únicos dois que Lutero preserva são o batismo e a Eucaristia. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Isso quer dizer o quê? Que Lutero abomina o culto aos santos e às imagens. Ele vai dizer que isso é idolatria. Idolatria e que os próprios 10 mandamentos condenam essa prática de adoração às imagens. Qualquer membro da igreja pode se casar. Até então, os membros do clero eles não se casavam, principalmente porque não se casando, as riquezas acumuladas por esses membros continuavam dentro da igreja, não eram transferidos para futuros herdeiros. Então, por isso, eles não se casavam. Dentro do luteranismo e de toda a reforma protestante, todas as reformas protestantes que ocorreram, a invenção da imprensa por Gutenberg vai ser fundamental. A invenção da imprensa ela aconteceu ali na década de 1440, século XV, e ela vai ser de fundamental importância, tanto para Lutero quanto para os outros reformadores, assim como foi para os renascentistas literários. Porque o objetivo de Gutenberg ao criar a imprensa era fazer com que a Bíblia pudesse ser divulgada em grande escala. A imprensa ela tem o poder de fazer cópias rápidas de livros, cópias antes que eram feitas à mão, manuscrito, e por isso levavam-se anos para se copiar livros e livros. E com a criação da imprensa, agora os livros eles eram produzidos em menor tempo e fazia com que as pessoas alcançassem aquele conhecimento de maneira mais rápida. Então, essa invenção ela vai ser fundamental para se divulgar as Bíblias nacionais, ou seja, com a versão na língua, né, daquele povo, não na versão em latim, mas no caso de Lutero, a versão da Bíblia em alemão.
Assim, pessoal, podemos falar de uma das consequências da reforma protestante ali dentro da região onde está hoje a atual Alemanha. Foram as revoltas camponesas, porque a partir do luteranismo, os camponeses eles vão querer retomar terras que eles não tinham mais acesso desde que acabou o feudalismo. Eles não tinham mais acesso às terras comunais e eles, a partir da Reforma Protestante, buscaram acessar essas terras novamente, se revoltando contra o clero e a nobreza. Porém, esses camponeses foram duramente reprimidos. E não só foram duramente reprimidos, como eles também queimaram igrejas e castelos para tentarem reivindicar o seu direito à terra, mas terminaram perdendo, né? A nobreza e o clero terminou matando os líderes e abaixando, reprimindo essas revoltas dos camponeses. Aí, pessoal, chegamos no calvinismo. O fundador do calvinismo é um homem chamado João Calvino. João Calvino, ele era francês. Então ele começa a desenvolver o calvinismo ali na França. Porém, a França era um estado, era um reino católico. Então as ideias de Calvinos elas são duramente perseguidas, principalmente num evento que ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu, na qual os cristãos calvinistas, que eram chamados na França de huguenotes, eles foram mortos pelos católicos e com o apoio do governo francês, da rainha da França. Após o evento ocorrido, Calvino ele vai se refugiar na Suíça, e ali na Suíça o calvinismo começa a prosperar. É o local onde ele consegue estabelecer as bases do calvinismo. E na base doutrinária calvinista, nós podemos perceber que eles defendem também a salvação pela fé. Eram contrários também ao culto de imagens e defendia o batismo e a Eucaristia como sacramentos. Ou seja, eles defendiam pontos que o luteranismo já havia defendido. No entanto, o diferencial do calvinismo ele vai se encontrar na questão da crença na predestinação absoluta. O que é isso? Eles acreditavam que se a pessoa ela nascesse rica, ela teria direito, ela já estava predestinada a ser salva. Ou seja, as pessoas antes de nascer, Deus já tinha escolhido quem ia ser salvo e quem ia ser condenado. E um dos sinais de que as pessoas poderiam ser salvas era o sinal de que elas trabalhavam, de que elas possuíam riquezas. Então o calvinismo ele vai defender muitos interesses da burguesia. Então vai ser uma religião favorável à burguesia, favorável ao acúmulo de riquezas e ao lucro. Então muitos burgueses, principalmente dentro da Suíça, eles vão estar sempre alicerçados na fé calvinista, porque ela permite que eles façam comércio e que eles gerem lucro através desse comércio. E a pessoa que é pobre, o que vai acontecer com ela? Ela tem que trabalhar, ela tem que se esforçar, porque ela trabalhando, ela está mostrando que ela também tem chance ela está predestinada a ser salva. Agora, a pessoa que é pobre, preguiçosa, não gosta de trabalhar, essa daí tem claro sinal, né, que foi predestinada a ser condenada ao inferno. Essa não tem salvação. Só tem salvação trabalhadores e pessoas que são ricas, que conseguem acumular riqueza. E assim chegamos à última reforma protestante, né? Uma dessas principais, o anglicanismo. O anglicanismo ela acontece na Inglaterra. Seu fundador foi Henrique VIII.
rei da Inglaterra, e ao contrário de Calvino e Lutero, Henrique VIII ele não vai fundar a religião anglicana ali dentro do território inglês por um motivo espiritual ou por uma crença espiritual. Não, pelo contrário, ele vai fundar o anglicanismo por motivos pessoais. Henrique VIII, como rei, ele queria ter ele queria ter e deveria ter um descendente masculino para herdar o trono da Inglaterra. Porém, ele se casou com Catarina de Aragão. E Catarina de Aragão não lhe dava um filho homem. Então, quando ela deu... ela não chegou a dar filho homem para ele. E o que vai acontecer? O Clemente VI, que era o papa da época, havia casado o Henrique VIII e a Catarina de Aragão. Tudo bem, até aí. Aí o Henrique VIII chega para o papa: ô papa, vem cá, quero conversar contigo. Ô papa, fala aí, Henricão, o que você quer comigo? Ó, tá rolando, eu e Catarina não tá rolando, tô gostando de uma mulher lá do palácio chamada Ana Bolena, inclusive eu já até engravidei ela e a Catarina não me dá filho homem, eu preciso de um filho homem para herdar o trono e o negócio tá esquisito. Aí o Papa Clemente VI falou: ó, peraí, aí você tá indo contra as regras da igreja, não sei se você não entendeu bem, casamento é pra vida toda, Henricão. Dá não, assim não dá não. Você tem que ficar casado com ela aí e se vira nos 30. Você engravidou a outra, vai ter o filho bastardo, mas isso daí acontece, todo mundo sabe que rola. Então, segura o filho bastardo e fica com a Catarina de Aragão. E aí Henrique VIII, pagou, ó, calma aí, você não tá querendo me casar, anular meu casamento? Então vou dar um jeito de me casar de novo. Pegou e simplesmente rompeu as relações com a Igreja Católica, porque o Papa Clemente VI não quis casar ele com Ana Bolena e separar de Catarina de Aragão. Assim, a partir disso, Henrique VIII vai fundar a religião de Estado, ou seja, o chefe da religião anglicana é o rei da Inglaterra, o rei ou a rainha da Inglaterra. Ele que comanda a religião dentro do território inglês. Além disso, o Henrique VIII vai mandar confiscar as riquezas da Igreja Católica dentro do território inglês, expulsar e matar os padres da igreja na Inglaterra, para que ele possa tomar as terras da igreja e as riquezas da igreja. Com o título de chefe de Estado e também chefe religioso, Henrique VIII não só se separou de Catarina de Aragão e se casou com Ana Bolena, como ele fez isso mais 4 vezes. Ou seja, no total Henrique VIII se casou 6 vezes. Isso daí para ter um herdeiro do sexo masculino. Ele conseguiu ter um herdeiro. No entanto, esse herdeiro morreu ainda jovem, o que vai fazer com que o rei da Inglaterra, na verdade, não um rei, a rainha da Inglaterra, se torne Elizabeth I. Elizabeth I, filha de Henrique VIII, e que se foi uma das maiores, se não a maior rainha da Inglaterra de todos os tempos. Para vocês verem, ele quis ter um filho homem, não deu certo, e agora ele foi ter uma filha mulher. É isso aí, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.